Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. Que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Amém. Olá, meus irmãos de escola, principalmente os professores das salas de aula. Estamos aqui mais um dia para a gente compartilhar, as nossas inquietações, o nosso apelo, o nosso chamado. E para começar, nós vamos ler a leitura da Bíblia, mas antes, só lembrando, para a gente não esquecer da história da educação no Brasil, né, que começou com a chegada dos jesuítas em 1549, aí eles estabeleceram as primeiras escolas do ensino formal. A educação no Brasil passou por várias transformações, desde a catequização dos povos originários até a secularização do ensino, que é o que nós estamos até hoje, né? O ensino são diversas pessoas de diversas denominações religiosas, ou ateus ou não, que ministram aulas e que acabam que partiram um pouco das ideias que eles trazem. Porque todo professor de sala de aula, ele conta um pouco da sua vida. Sua vida faz parte do currículo. Eu acredito que é raro ter um professor que não cita a sua vida como um exemplo, que conta alguma coisa, que identifica alguma futura tragédia com determinado aluno a partir de sua vivência com familiares ao seu redor, com pessoas que ele conheça, né? Então hoje nós vamos trazer aqui a leitura da Bíblia de João, do evangelista São João, né, da vida de Jesus narrada pelo João. E é uma leitura muito importante para esse momento, porque faz sentido com muita coisa da nossa vida. E que se nós estamos no empenho de melhorar a nossa prática de sala de aula, a nossa condução, para sofrermos menos, para termos uma clareza de que a gente precisa muitas vezes fazer uma reflexão, não só de metodologia, não só de ensino, aprendizagem, mas a reflexão a partir da palavra de Deus mesmo, de como é que nós estamos conduzindo a nossa vida profissional. Então, eis a leitura, em João 15, de 1 a 5, que fala sobre a videira e os ramos. Quem é a videira e quem são os ramos? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará, e podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nossa frase para nossa reflexão, que está nesse evangelho, vem a partir dessa fala de Jesus, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nada, nada, nada. Nada podeis fazer. Eu fico pensando muitas vezes nessa leitura do evangelho. Nada podeis fazer. Nada. O que é nada? Nada. Nada podeis fazer. Nada. Nada podeis fazer. E a gente pode, assim, muitas vezes querer conduzir a nossa vida a partir daquilo que a gente conhece, a partir daquilo que a gente estudou, a partir dos nossos conhecimentos, das leituras de livros
de literaturas renomadas, de profissionais com mestrado, doutorado, PhD, que traz um ensinamento, né? Que nos mostra didáticas diferentes, que nos traz ideias de como fazer com aquele aluno, mas nós sabemos, meus irmãos, que em uma sala de aula, muitas vezes, não vou dizer 100%, mas muitas vezes elas não funcionam. Não funcionam. Você às vezes se desdobra ao máximo, você às vezes se planeja, você às vezes estuda, busca as coisas diferentes, e aí quando chega na hora, na sala de aula, não vai, não flui, não tem nenhum significado para os alunos. Ainda mais hoje com talvez a tecnologia, ela ajudou muito, né? Nós sabemos disso, mas ela estragou muita coisa. Estragou muita coisa, tirou muitos alunos da realidade. Os nossos alunos, hoje eu estava conversando com os professores, e a reclamação maior é do barulho na sala, das conversas paralelas, da indisciplina. E eu falando para eles que nós não sabemos mais fazer silêncio. Não é porque eu estou calada no meu canto, olhando o celular, que eu estou em silêncio. Eu estou falando com o celular, mesmo que eu não esteja pronunciando nenhuma voz. Eu estou falando. Eu estou pensando. Então, quando o aluno vai para a sala de aula, dependendo do tanto que ele fica no celular, ele vai com tudo aquilo, todo aquele barulho vai com ele. Tudo que ele ouviu, tudo que ele compartilhou, tudo vai com ele, vai tudo. Então, muitas vezes você está ali querendo ensinar um conteúdo que faz parte do currículo e o conteúdo não é bem aceito, porque ele está, talvez, de maneira não conteudista, mas ele está lá na frente. A imagem dele, a ideia dele está lá. Ele está pensando em outras coisas, ele veio com outras ideias, e aquelas aulas chatas, aqueles professores chatos que ficam dando aula de verbo, o que eu quero saber de verbo, de substantivo, o que eu quero saber de equação do segundo grau, o que eu quero saber de raiz quadrada, né? O que eu quero saber de ciências, de história. Então, essa é a realidade da maioria das escolas do Brasil, acredito eu, e não é diferente daqui de onde eu moro, né, da minha cidade. E eu tenho isso muito claro em mim. A nossa vitória, ela só vai acontecer a partir do momento que eu começar a pedir a Jesus para entrar nessa história de novo. Ele tem que entrar na história novamente. Se nós o colocamos de lado, se nós o esquecemos e achávamos que estávamos só fazendo o nosso trabalho, cumprindo o nosso horário, as nossas horas trabalhadas, que são pagas, nós erramos. Eu errei. Porque eu fico, me passa na minha mente 25 anos de escola. Pouquíssimas vezes eu chamei Jesus para ir comigo. Porque eu achava que o que eu tinha para repassar, meu conteúdo, o que eu aprendi era o suficiente. Então, pouquíssimas vezes. Vem, Senhor Jesus, entra aqui nessa sala comigo, me ajude. Então, é um clamor, vamos começar a fazer isso. Eu não preciso mudar as aulas, eu não preciso mudar o currículo. Eu preciso chamar Jesus para dar aula junto comigo. Se eu acredito nisso, se eu tenho essa fé, né, que sem mim nada podeis fazer, nada é nada, nada podeis fazer, eu não posso fazer nada sem Jesus. Se eu creio nisso, se eu comungo de uma fé, se eu participo da igreja de maneira verdadeira, se eu estou lá para me humilhar diante de Deus, se eu me confesso, se eu comungo, se eu faço adoração, se eu obedeço os 10 mandamentos da igreja, eu tenho que convidar Jesus para dar aula junto comigo. Ele já está comigo, mas eu tenho que falar, Jesus, fica aqui na sala comigo, porque eu preciso que o Senhor me ajude. E Jesus conhece a nossa mente, Ele conhece a gente por dentro. Eu não tenho como conhecer um aluno, mas Jesus conhece. Então Ele sabe, Ele
Envia o Espírito Santo para que naquela hora eu possa dizer algo que faça com que aquele aluno, o olho dele, a pupila dele brilhe e fale, aí pá, a professora falou um negócio interessante aí agora. Por mim? Não. Porque Jesus estava lá comigo. Que Deus me mostrou. Então, esse é o nosso trabalho. Eu sinto isso cada dia mais quando eu vou na escola, quando eu ouço os alunos. Nós temos que chamar Jesus para dar aula com a gente. O Espírito Santo. Ele tem que fazer presente em cada conteúdo que eu estiver ministrando. Eu tenho que chamá-lo. Porque não estão sofrendo todos. Quem acredita, quem não acredita, todos estão sofrendo. E alguns estão adoecendo, né? Então, só para a gente reforçar o que a gente tem falado, vamos ler aqui no Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, leiam. É muito bom, é uma leitura maravilhosa de se fazer. Eu vou continuar lá no parágrafo 1886, na página 538, a vocação do homem, a vida no Espírito. Então tem um parágrafo aqui, continuando, que diz assim: a convivência humana deve ser considerada como realidade eminentemente espiritual, intercomunicação de conhecimentos à luz da verdade, exercício de direitos e cumprimentos de deveres, incentivo e apelo aos bens morais, gozo comum do belo em todas as suas legítimas expressões, disponibilidade permanente para comunicar a outrem o melhor de si mesmo, e aspiração comum a um constante enriquecimento espiritual. Tais são os valores que devem animar e orientar a atividade cultural, a vida econômica, a organização social, os movimentos e os regimes políticos, a legislação e todas as outras expressões da vida social em contínua evolução. Então, os bens morais, o gozo comum, o belo em todas as legítimas expressões, o melhor de si, os valores devem participar de todas as expressões da vida social em contínua evolução. E a escola é uma contínua evolução. Não tem como a gente fugir disso. A escola é uma contínua evolução. E nós temos que nos agarrar a essa chance de mudarmos, né, a educação do Brasil, já que nós vimos que as ideias que surgem na esfera maior, né, no MEC, nas secretarias de educação, com as provas extras, com as provas externas para testar o conhecimento do aluno, nem sempre são claras. Elas não trazem uma mudança, elas trazem uma cobrança. Vem uma cobrança a partir daquilo ali. E para que aquele ato seja respondido de maneira adequada como eles querem, que tenha o significado para se fazer as estatísticas de quantos alunos estão bons na série, que o aluno sabe ler, quantos alunos não sabem matemática, quantos alunos sabem interpretar, é preciso que eles tenham um currículo, que os alunos tenham um currículo, que os alunos saibam conteúdos. E como é que o professor ensina conteúdo se ele não tem vamos dizer assim, um apoio? E eu não vou dizer um apoio externo, e nem vou falar do grupo da escola, do professor, do diretor, dos coordenadores, do orientador, não, ele tem que ter o apoio dos alunos. Quem é que está na sala de aula estudando com o professor? O coordenador? Não, o aluno. Então, para que você chegue naquele coração ali, que não chega fácil, porque ele já vem cheio de barreiras, devido à vida social que ele leva, porque nós sabemos que a escola ela piorou depois que a família se desestruturou muito, a escola piorou junto com a família, então tem coisas que nós não conseguiremos salvar. E essa parceria aí, escola, comunidade, família, ela é bonita no papel, mas na vida real não é bem assim que funciona, porque a família precisa trabalhar todo dia para colocar o dinheiro em casa, porque tem mães que saem 5 horas da manhã e chegam 10 da noite, e o filho não vê a mãe. Tem mães que criam os filhos sozinhas. E aí? A escola vai contar com quem? Quem é que vai te ajudar nessa hora, professor? Quem? Eu não sei, eu não tenho essa resposta, mas eu tenho o caminho. Para mim, é por isso que eu estou aqui me expondo. Se não for Jesus, não vai ter jeito, não. O caos está armado já. Eu ouço, eu estudo, eu leio,
que daqui 10 anos, talvez no máximo, o professor vai acabar. Não vai ter mais professor. Começa pela formação. O magistério acabou. O magistério era importante. Tiraram. Pedagogia. Pouquíssimas pessoas procuram fazer pedagogia. E quando faz, fica a desejar algumas vezes, né? Sem crítica, sem falar mal. Mas é o que eu vejo. Eu recebo professores que fizeram pedagogia e às vezes a bagagem é pouca. Essa é a realidade. Então nós precisamos desse apoio aqui, ó. Ele, Jesus misericordioso, é Ele. A misericórdia dele. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada. Sem mim nada é nada. Nada podeis fazer. Só que nós esquecemos disso. Nós acabamos que confiamos só no nosso próprio aprendizado, no nosso próprio mérito. Então, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Estou repetindo isso várias vezes para que a gente entenda. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Ser professor, sem mim nada podeis fazer. Educador, gestor, coordenador, o pessoal do grupo da limpeza, sem mim nada podeis fazer. A gente precisa acreditar nisso, né? Então a gente precisa levar Jesus Cristo para dentro das escolas. Por que os hospitais levam Jesus, né? Você vê que em um hospital tem a pastoral do doente. A igreja tem as pastorais do doente. Por que nós não podemos criar a pastoral da educação? Não seria uma boa ideia? Pastoral da educação, meu Deus, que maravilha! Um grupo de pessoas, eu sei que a igreja tem pouca gente para trabalhar, a messe é grande, os operários são poucos. Senhor, enviar operários para a messe. Jesus pode enviar sim. Ele pode tudo. Nada é impossível para ti, Senhor. Ele pode fazer brotar professores que apesar da sua carga laboral do dia a dia, de família, de esposa, de mãe, e não é muito tempo. Os hospitais são visitados, não é todo dia, é uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Mas se nascer esse grupo fervoroso, empenhado, que tenha vontade, a pessoa vai conseguir, né? Nós vamos fazer brotar um novo olhar para a educação, a pastoral da educação, né? Deus seja louvado. Eu quero fazer aqui com vocês, antes da gente rezar o nosso terço das Santas Chagas de Cristo, que é o nosso terço que vai nos conduzir, que vai nos ajudar, para que nós possamos pedir. São Dom Bosco é um santo, né, da educação. Eu até li, né, muito linda a história dele. Quem quiser assistir o filme tem aí nas plataformas. O filme dele é muito instigante, até nos dá aquela vontade, eu vou fazer diferente, né? É muito bom a gente ver que um padre santo, ele olhou diferente para os seus alunos. Ele olhou diferente. Mesmo ele ensinando uma fé, né, a fé católica, mas a gente pode usar as ideias dele dentro da sala de aula para atrair alunos, para tentar salvar alguns alunos. E eu sei que muitas vezes a gente pode, na nossa fragilidade humana, na nossa fraqueza, na nossa falta de amor, muitas vezes, a gente pode até desejar, meu Deus, esse aluno podia sumir dessa sala de aula, ele podia, sei lá, passar dessa para uma melhor, né? Muitas vezes a gente pensa assim, porque o menino é tão difícil, a situação dele é tão difícil, a situação dele, que só Deus pode ajudá-lo, eu não posso. Então eu vou clamar para quem pode, né? Jesus. Então vamos fazer a oração de Dom Bosco, pedir ao São Dom Bosco que nos ajude. Ó Dom Bosco Santo, que com tão grande amor e zelo cultivastes as múltiplas formas de ação católica que hoje florescem na Igreja, concedei às suas associações o maior progresso e desenvolvimento. Redobrai em todos os corações a devoção à Santíssima Eucaristia e à Maria, Auxiliadora dos cristãos. Acrescentai neles o amor ao Papa, o zelo pela propagação da fé, um solícito esmero pela educação da juventude, grandes entusiasmos para suscitar novas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias.
Fazei que em cada uma das nações fomente-se e inicie a guerra contra a blasfêmia, o mal falar e a imprensa ímpia, fazendo surgir em todas as partes novos cooperadores para as diversas formas de apostolado recomendados pelo Vigário de Cristo. Infundi em todos os corações católicos a chama de vosso zelo, para que, vivendo em caridade difusiva, possam, ao fim de suas vidas, recolher o fruto das muitas obras boas praticadas durante ela. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, né? Nós vamos rezar o texto da Santa Chagas, que é pedindo a Santa Chaga de Jesus. Nós estamos iniciando amanhã a Semana Santa, no domingo. Pedimos a Jesus que nos ajude, que nos dê força, que nos oriente, que essa semana a gente consiga fazer com que os nossos alunos façam silêncio. Não será fácil, talvez seja até impossível, mas chamemos a Jesus para a sala de aula para que ele possa fazer com que a humanidade mais uma vez sinta a sua presença. Mais uma quaresma, gente. Mais uma quaresma. E eu às vezes fico olhando para a sociedade e eu vejo que ela ainda não entendeu. Ela ainda está perdida. Quantas pessoas perdidas nós temos? Quantas pessoas perdidas no sentido assim que estão perdendo o sagrado, perdendo o melhor da vida delas. Perdendo a chance de fazer diferente, perdendo a chance de mostrar o verdadeiro amor que Deus merece de todos nós, que Jesus merece. Então rezemos juntos, meus irmãos. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com o vosso sangue precioso. Amém. Nas contas, Pai eterno, misericórdia pelo Senhor, pelo sangue de Senhor Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Nas contas grandes, Pai eterno, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Nas contas pequenas, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E vamos nos lembrar dessa palavra. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Que Nossa Senhora Aparecida nos ajude, nos guie, nos mostre o caminho que leva até Jesus, que ela seja a nossa companhia nessa Semana Santa. A Virgem Maria, aquela que ficou de pé diante da cruz, de pé, com seu filho, de pé, suportando todos os insultos junto com seu filho, de pé. É a história mais de amor maior que eu já vi na vida. Um Deus que morre pela sua própria criatura, pela sua própria criação. É muito lindo isso. Não percamos, meus amigos, meus irmãos, a chance que nós temos essa semana de clamar por toda a sociedade e principalmente pelas escolas. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora nos abençoe e que o Senhor nos proteja e nos guarde sempre, hoje. Amém. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.